Olá, meus nobres e queridos amigos. Vamos tratar neste vídeo sobre reabilitação criminal na esfera militar. Na esfera militar tem peculiaridades específicas, diferentes, né, do tocante à reabilitação criminal comum, lá na esfera do Código Penal. E aqui na reabilitação criminal, onde rege a legislação em vigor, é o Código Penal Militar. Sempre vamos tratar a respeito sobre o CPM, Código Penal Militar. Então, o que me motivou, até antes de eu falar a respeito desse tema, vou falar brevemente, rapidamente, sobre o motivo de ter gravado este vídeo. Primeiro, a participação das pessoas. As pessoas participando aqui no meu canal, fazendo comentários, sugestões de novos temas, nos faz sempre produzir mais, nos deixa sempre agradecidos pelos temas que são propostos. Primeira coisa, nós ficamos sempre motivados a isto. Né? Os elogios, as críticas, as sugestões fazem com que nós cresçamos internamente para exteriorizar isso, né? Apresentar isso para as pessoas de modo claro. Primeiro. Agora, em segundo ponto, eu acredito que pessoalmente, ou profissionalmente, melhor dizendo, foi uma satisfação enorme. Eu fiz alguns trabalhos na esfera militar, profissionalmente, né, trabalhando de modo voluntário, né, perante a justiça militar. Isso fez com que eu aprendesse uma área que eu não conhecia muito, para ser sincero. Mas depois, com o passar do tempo, acabamos conhecendo, né, o direito penal militar, né, direito processual penal militar. Tem peculiaridades ali interessantíssimas, né, no tocante à questão prática. E aí, para conseguir entender um pouco mais, acabei estudando um pouco mais desse tema, um tema que eu gosto, acabei fazendo alguns textos sobre diversos temas de direito penal militar e direito processual militar. Inclusive um deles eu tenho sobre inquérito policial militar, que tem peculiaridades, assim como esse tema que foi selecionado. Então são temas que são de grande importância hoje, de ordem prática. E na reabilitação criminal de natureza militar, a peculiaridade maior seria alguns pontos que nós vamos até mencionar a respeito, principalmente prazos, modo de execução, como que se vai ser realizado os seus requisitos específicos. E aí, neste vídeo, agora, nesse momento, que você está assistindo, sem sombra de dúvidas, agradecendo sempre, né, as pessoas que nos seguem nas redes sociais. Aí está o meu Instagram, né, então temos sempre buscando temas diversos, né? Um deles seria a reabilitação criminal militar, né? Um tema novo, tema recente, assim, digamos que poucas pessoas conheçam. E esse agradecimento, concluindo esse agradecimento, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve, que você vai também seguir, receber as notificações, né, para que também, inclusive, você pode sugerir novos temas de estudo para nosso aprofundamento, né, para nosso aprimoramento, para eu conseguir também exteriorizar algumas coisas que eu conheço, né, claro. E esse tema é um tema que eu também conheço, né, inclusive aqui na descrição, você que é profissional também, advogado, estudante, enfim, está prestando concurso público, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque vai ter um breve texto falando sobre esse tema, sobre a reabilitação criminal militar. Então, já vamos adentrar sobre esse tema. A reabilitação criminal militar tem a mesma finalidade que uma reabilitação criminal comum. A grande diferença é que temos os prazos e o modo de que será executada a relação à reabilitação. Então, primeiro, o prazo. A diferença é que o Código Penal normal, o Código Penal comum, digamos assim, lá prevê a extinção, na verdade, decorridos, né, os 5 anos em que a pena for extinta. Esse seria o primeiro ponto. No Código Penal Militar são 5 anos, não são 2 anos. Essa é a grande diferença, uma delas. No Código Penal comum, da legislação comum, o artigo 93 seguinte estabelece nesse sentido, que é os 2 anos e também outros requisitos que nós vamos mencionar ainda. Primeiro, 5 anos do quê? De extinta a punibilidade. Ou seja, a pena principal terminada ou a execução, ou mesmo no caso, medida de segurança. E aí temos uma peculiaridade que no Código Penal Militar deixa claro que poderá haver, quando terminada também,
houver também uma substituição, a medida de segurança substituída por um caso de internação em estabelecimento psiquiátrico. Então poderá, o interessado aí, o reabilitando, promover essa reabilitação criminal militar. Também existe outra peculiaridade, né? O prazo, né? O término do prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Sobre esse detalhe, a peculiaridade não existe, porque lá no Código Penal Comum, no artigo 93, também trata a respeito desse ponto, 93, 94. Então, é interessante, ponto que de destaque, aí o que estabelece o artigo 134 do CPM, Código Penal Militar, trata a respeito sobre essa peculiaridade. Então, com todos esses detalhes. E o artigo 123 também, inciso 5º, também trata sobre a questão da reabilitação, que inclusive o artigo 123, parágrafo 5º, diz que a extinta a punibilidade quando houver a reabilitação. Então, deixou claro que só é extinta a punibilidade quando haver a reabilitação. Então, por esse motivo que haverá essa promoção da reabilitação. Então, os requisitos específicos, ele alcança a questão dos alcance, na verdade, da reabilitação criminal. Ela vai somente ter efeito em sentenças condenatórias de modo definitivo, ou seja, com o seu trânsito em julgado, em que não haja qualquer tipo de recurso, tem que entrar com um agravo de instrumento, sei lá, um recurso comum ali, uma apelação, um ROC, né, sei lá, qualquer tipo de recurso. Se couber recurso, não cabe reabilitação. Porque, inclusive, os recursos têm prazos específicos, até questão lógica, né? Tem uma questão lógica da nossa legislação penal, processual penal também. Porque existem prazos também para entrar com recurso. O prazo não é ad eterno. Então, a primeira coisa, se existe um prazo de 5 anos, com certeza passou todos os prazos. E aí tem que haver, na verdade, a questão prática é o trânsito em julgado, ou seja, que não exista mais recurso. E já deu a certidão lá no processo, dizendo que já haverá a possibilidade da pessoa promover a reabilitação criminal militar. Pois bem, sobre essa questão do lapso, já mencionado, né, a questão das peculiaridades ainda, ou condições específicas, ele tem que, durante 5 anos, o militar ele tem que morar no Brasil, tem que ficar no Brasil, tem que ter domicílio no Brasil. Então, o comentário sobre domicílio, onde a pessoa estiver, né, na sua atual moradia, e é o que, até seguindo a base lá do Código Civil, então seria de modo subsidiário, vamos aplicar o Código Civil, o conceito do que é domicílio para fins penais militares. Então, a primeira coisa, por exemplo, ele mora no batalhão, vamos um exemplo, é o domicílio onde ele se encontra. Ele está no Brasil? Se encontra no Brasil? Então está previsto, está conforme a legislação em vigor. Primeiro ponto. Segundo, 5 anos, que ele vai ter que demonstrar nesse período de 5 anos, de modo claro e efetivo. A demonstração efetiva, constante de bom comportamento, seja público ou seja privado. Não adianta a pessoa fazer uma reabilitação criminal, um exemplo claro também para você entender. Um interessado fazer cometer crimes na internet, ou mesmo fazer ameaças às pessoas, fazer o comportamento, a questão de comportamento, bom comportamento, você que é militar que nos assiste, sabe muito bem qual é o bom comportamento militar. Bom comportamento militar é aquele que respeita a farda, ainda que tenha cometido um crime, mas ainda não teve como perder, nem há situações que não se perde a sua credencial para atuação, para você atuar. Então existe uma diferença, ainda que apenas seja uma mínima, porte de drogas, uma coisa, sei lá, estelionato. Tem casos que eu já vi, casos, por exemplo, de estelionato, a pessoa ainda teve a reabilitação, não perdeu, continuou trabalhando, ainda em efetivo, porém, ele vai querer fazer um concurso interno e não vai conseguir por conta do seu histórico. Então, existe essa grande diferença. Essa questão prática faz muita diferença para uma pessoa, a vida de uma pessoa, na verdade, né? Então, o bom comportamento, ele pode servir de ordem prática. Escrevi isso no meu texto. Um exemplo, uma declaração de vizinhos, né, uma testemunha, uma pessoa que consiga fazer declarações, que conhece a pessoa há muito tempo, e essa pessoa vai ter que, logicamente, ela está ciente que ela está prestando depoimento e dizendo com a verdade. Ele não pode fazer de modo diverso, que ela pode cometer um crime.
Então, esse bom convívio social ele deve ser provado. A prova incumbe quem o alega no processo penal e também no processo civil. Nesse caso aqui, específico, o interessado tem que cumprir com todos os requisitos de prova, todos os elementos de prova necessários para buscar o seu interesse, para buscar a sua vontade. Então, a primeira coisa que deve ser levada em consideração. Certidões criminais, até outro ponto interessante, polêmico também, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, eu já vi outras decisões, eu coloquei de São Paulo porque acho que esse é uma decisão mais recente, de 2019. A terceira auditoria militar, ela entendeu que é indispensável, né, ainda que não previsto em lei, ainda que não previsto na legislação em vigor, que é indispensável a certidão de distribuições de ações civis, na verdade ações criminais também, né? Todas as certidões, as de antecedentes criminais vai servir como elemento de prova, sendo indispensável para que a pessoa possa requerer a reabilitação criminal. Primeiro ponto, né? Acho interessantíssimo a ser colocado, porque não se encontra na própria legislação em vigor, então é bem interessante, mas é um elemento de prova como é necessário e suficiente. Primeiro, aí existe outra peculiaridade. Então, resumidamente, temos o domicílio durante um período de 5 anos, 5 anos aí a partir do trânsito julgado. Temos demonstração de um bom comportamento público e privado. A relação bom comportamento, elementos de prova são necessários. E, por fim, nós temos a questão do ressarcimento ao dano causado pelo crime. Ou, se ele não conseguir fazer este ressarcimento, existe a possibilidade dele não cumprir com o ressarcimento, porque seria impossível. Por exemplo, um crime de dano. Só que aquele dano ocorrido naquela época, foi em decorrência de um objeto que não se poderia ter mais, uma coisa única. E aí a pessoa também a vítima abre mão de querer ser ressarcido porque é um objeto único. Então é impossível de ressarcir. Então ele vai ter que demonstrar de forma absoluta a impossibilidade de fazê-lo, né, até o dia do pedido da reabilitação. Até a data que eu entro com a reabilitação, eu tenho que reparar o dano. E se eu não conseguir reparar, eu tenho que justificar o motivo por que não estou fazendo a reparação do dano. Entendeu? Então exatamente esse ponto. Além disso, temos essa questão dessa impossibilidade. Existe outra peculiaridade única que não tem no Código Penal atual. No Código Penal Militar, existe a questão da impossibilidade de reabilitação criminal quando se houver o reconhecimento de periculosidade do interessado. O que significa dizer? Se a pessoa é perigosa, se o militar é tido como perigoso, tem uma ficha criminal horrenda, ele vai ser um pouco mais difícil para ele conseguir a reabilitação. Ele não vai ter direito à reabilitação. Porém, né, em toda a regra do direito existem exceções, temos que observar que a pessoa também, por outro lado, ele tem que provar que não é uma pessoa perigosa. Ele tem que provar elementos necessários. Não somente a questão do intervalo. E aí nós temos outros pontos importantes que eu vou dizer a respeito, né? Assim como não terá reabilitação criminal militar aquele que teve aplicada pena acessória em seu processo, especificamente essa questão de pena acessória, por exemplo, uma suspensão do poder familiar, né? O pátrio poder familiar, que está no Código Civil, como por exemplo, a pessoa cometeu um crime, né, em face do seu poder de tutela ou curatela, aquele que é curatelado, né? Existe um filho, uma família, alguém que está cuidando, na verdade, você como pai ou mãe que está cuidando de outra pessoa, né? Seja um parente ou não, né? Se não sendo parente, se for maior de idade, é um curatelado, né? Se for menor de idade, é tutelado. Então, se cometer um crime em relação a essas pessoas, não haverá reabilitação criminal militar. Primeiro, se houver crime sexual cometido em face de seu filho ou sua filha, tutelado ou mesmo curatelado, também não caberá a reabilitação criminal. Isso é de modo absoluto, está lá. Artigo 134, inciso 2º do CPM, do Código Penal Militar. Eu vou falar CPM para ficar muito mais fácil a nossa conversa.
Do ponto prático, a reabilitação criminal em caso de negação, de negado, se nego por determinado motivo. Aí existe também um lapso, existe um outro grande problema, né? Então, o artigo 134, inciso 3º, trata que a partir nessa situação somente será requerida após 2 anos. Então vai ter um vácuo, vai ter um intervalo aí. Se eu entrei com reabilitação criminal, não deu certo, eu vou ter que novamente entrar com ação, diferentemente de um Código Penal que diz respeito que possa entrar a qualquer tempo. Existe um intervalo de 2 anos, né? E existe outra peculiaridade ainda maior, né? Então, assim, a peculiaridade dessa questão nos crimes habituais ou crimes por tendência, né? Então, temos casos em que o prazo aumenta, o prazo é em dobro, né? Seria 10 anos, seria o dobro para solicitar, né? No caso, a reabilitação criminal seria o dobro, e para solicitar, né, nesse caso, serão 4 anos após nova solicitação da reabilitação, após a negativa do pedido. Então, assim, vou falar resumidamente, eu acho que para ficar mais claro, né? Nos crimes habituais ou por tendência, né, os prazos para a concessão de reabilitação criminal vai ser em dobro. Ou seja, se eu disse 2, vai ser 4. Outro ponto, para fazer solicitação, aí nós temos ainda o prazo de você fazer novamente, tem mais 4 anos. Então esse é o grande problema, você vai aumentando mais ainda o tempo em relação a isso. Então agora, se o crime na espécie for, portanto, habitual ou por tendência, aí nós temos o prazo em dobro. E aí, se negado, temos o prazo em dobro novamente. O artigo 78 do Código Penal, ele também é outra peculiaridade interessante, fala sobre a possibilidade da questão do crime habitual por tendência, que a pena ela é imposta de modo indeterminado. O juiz vai fixar a correspondente nova infração e constituirá uma nova duração de pena mínima de liberdade, não podendo ser, nesse caso, ser inferior a 3 anos. Então, temos essa outra peculiaridade no tocante ao artigo 98 sobre o crime habitual ou por tendência. A questão da revogação, ela pode ser de 2 formas. Revogação seria, na verdade, a perda dos efeitos da reabilitação. A pessoa foi reabilitada, mas nada é absoluto, né? Conforme já dito, pode perder a qualquer momento. Então, a questão da revogação, ela pode ser de ofício pelo juiz, se é somente aplicado por uma sentença definitiva, né, com trânsito julgado, aí se descobriu-se durante o processo que existia um outro, então não haveria mais reabilitação. Ou mesmo por uma requisição do Ministério Público Militar. Então, o Ministério Público Militar, ele vai fazer esse requerimento perante o juiz, dizendo, olha, vamos revogar a reabilitação criminal dele porque ele já foi condenado por um outro crime. Isso aí, é claro, é prático, isso é muito comum. E aí também existe essa possibilidade, né, do cumprimento de uma pena privativa de liberdade, e o artigo 134, parágrafo 5º do CPM, trata a respeito desse aspecto. Podemos observar, por fim, a questão dos efeitos da reabilitação criminal. Ele tem efeito dúplice, efeito declaratório e efeito mandamental. Efeitos declaratórios, obviamente, ele vai cancelar, o objetivo dele é dizer que vai se deixar os registros restritos sobre determinado processo. Apenas os interessados, por exemplo, uma autoridade policial judiciária, um representante do Ministério Público pode solicitar, ou mesmo o juiz daquela causa pode solicitar, seria a relativização dessa questão do sigilo do processo. Quanto à relação aos seus efeitos, o juiz declarou, né, é declaratório, o juiz declarou que a pessoa tem direito à reabilitação. Então, o efeito mandamental posterior seria em relação à averbação, cancelamento da averbação dos antecedentes criminais do interessado. Então, está previsto isso no artigo 135 do Código Penal Militar. E a este ponto eu achei super interessante ressalvar. Então, finalizando este vídeo, agradecendo logicamente você que nos assistiu. Se você conseguiu assistir esses 20 minutos, nós temos a questão na prática de restituição, portanto, da reabilitação criminal militar,
restituição do condenado de sua ficha de antecedentes criminais. Ela vai ser apagada após o cumprimento de sua pena, conforme todas as peculiaridades que nós mencionamos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema, um tema muito importante, e assista novos vídeos, dê sugestões de novos temas, conforme já dito no começo do nosso vídeo. E por fim, acesse aqui o meu blog, que eu deixei disponibilizado um texto falando sobre reabilitação criminal militar, tá bom? Um forte abraço, agradeço muito a você que nos assistiu e se inscreva no meu canal.